Olá, eu me chamo Enoque, sou professor de Direito Penal e Direito Processual Penal no Centro Universitário FASEX, aqui na cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte, e este é o seu canal Direito ao Assunto. Esta é uma aula de Direito Processual Penal 1. Nós temos falado nas aulas passadas vínhamos falando sobre jurisdição, falávamos sobre premissas, elementos, princípios da jurisdição, que é o poder que tem o Estado de dizer o direito, de dirimir as questões, de resolver os problemas, os conflitos que são trazidos pelos cidadãos, né? Enfim, para que se resolvam, para que o Estado resolva, né? Para que as pessoas não se matem duelando em função de questões, de problemas entre elas. Então o juiz existe para resolver essas questões, o judiciário existe e tem o poder, a prerrogativa de dizer o direito, que é exatamente o que nós chamamos de jurisdição. Bom, mas um juiz não pode julgar todas as causas, nem essa jurisdição, essa prerrogativa de dizer o direito pode ser exercida ilimitadamente por um único magistrado. Esse poder de aplicação do direito a um caso concreto, a uma situação que se apresente, esse poder de jurisdição, essa jurisdição, ela então é distribuída pela Constituição ou por leis entre os diversos órgãos do judiciário por meio de algo que nós chamamos de competência. Competência é a delimitação do poder jurisdicional, do exercício da jurisdição, como diz Tourinho Filho, dizia Tourinho Filho. A competência é o âmbito legislativamente delimitado dentro do qual o órgão julgador exerce o seu poder jurisdicional. Então, resumindo, competência é o limite da jurisdição. Jurisdição é o poder de dizer o direito e competência é o limite, as fronteiras dessa jurisdição. Bom, no processo penal, no direito penal, no direito processual penal, a competência está distribuída, se classifica em dois grandes grupos: a competência material e a competência funcional. A competência material, ela diz respeito a três situações: a relação, a natureza da relação de direito, né, que é trazido para ser julgado. Por exemplo, se é um crime federal, se é um crime estadual. Então, se o cidadão assaltou a Caixa Econômica, isso é um crime federal. Se ele assaltou o Banco Itaú, é um crime da competência estadual. Então, a natureza da relação de direito, se é crime contra a vida, então a competência é tribunal do júri, e por aí vai. Segundo aspecto, a competência em razão da qualidade da pessoa do réu. Quem é a pessoa que cometeu o crime? Essa pessoa exerce uma função que lhe garante um foro por prerrogativa dessa função. Então, ele cometeu o crime em razão da sua função, no exercício, usando de sua função. Então, um deputado, é um prefeito, é um senador, é um juiz, é um promotor. Quem é essa pessoa? Então, de acordo com a qualidade da pessoa do réu, haverá então a distribuição da competência. E, finalmente, em razão do território onde o crime aconteceu, em que lugar o crime aconteceu. Então, a partir dessas três situações, você tem a competência chamada competência material, né? E a competência funcional tem a ver com a questão
das fases do processo, né? Então, ou do objeto do juízo ou do grau de jurisdição. Então, dependendo do tipo de ação, do tipo de ou se é um recurso, se é uma ação de revisão criminal, por exemplo, a competência é do Tribunal de Justiça. Se é um agravo, onde esse processo, essa causa será julgada, quem é o competente. Para isso eu quero impetrar um habeas corpus contra uma decisão de um tribunal de justiça. Os desembargadores tomaram uma decisão e eu quero entrar com um habeas corpus. Onde será isso? No STJ, né? Que é no Tribunal Superior, que tem poder sobre o Tribunal de Justiça. Se esse habeas corpus é contra uma ação do juiz, então ele será no Tribunal de Justiça e assim por diante. Então a competência funcional ela se dará em razão das fases do processo, do objeto do juízo ou do grau de jurisdição, certo? Agora, mesmo existindo então a competência, e a gente vai ver nas aulas próximas que a competência ela é previamente estabelecida. Então, quando acontece um crime, lembra que nós falamos, você pode voltar às aulas, assistir lá atrás, nós falamos sobre o juiz natural. O princípio do juiz natural significa que quando um crime acontece, já existe previamente estabelecido em lei quem é o juiz competente, o juiz, o órgão competente para julgar aquele caso. E mesmo isso existindo, é possível que essa competência seja modificada, que ela seja alterada. Então são dois fenômenos que podem ocasionar a mudança dessa competência, mesmo a competência sendo pré-estabelecida. Que fenômenos são esses? O fenômeno da prorrogação da competência ou o fenômeno da delegação da competência. Prorrogação é a possibilidade de substituição de um juízo por outro. É a modificação de competência na esfera do mesmo órgão, podendo então ser em virtude de disposição legal, que a gente chama então de prorrogação necessária, ou em consequência da manifestação das partes. Então temos, por exemplo, a questão da conexão ou continência, quando um crime, por exemplo, acontece um assassinato numa comarca X e pela questão da competência territorial é o tribunal do júri daquela comarca que deve julgar aquele crime. Acontece que aquele crime quando se começa a investigar, ele é uma consequência de outro crime que aconteceu na comarca Y. Então lá na comarca Y foram assassinadas 2 pessoas, mandadas por um determinado delinquente, um chefe de tráfico, por exemplo, mandou executar aquelas 2 pessoas e a terceira pessoa, ele manda executar 3 pessoas. Então, os mesmos executores vão lá, matam 2 pessoas na comarca Y e vão e matam a pessoa na comarca X. Então, o juiz da comarca X, quando entende isso, ele remete esse caso, ele está conectado, ele é conexo ao caso lá da comarca Y. Então, essa prorrogação, essa competência, ela vai ser mudada para lá, para que então os 3 assassinatos sejam julgados no mesmo juízo. Isso para evitar, por exemplo, que numa situação dessa o mesmo mandante, o mesmo executor, aí 2 comarcas julgam, o júri de uma
absolve, o júri de outro condena. Há uma discrepância. Para evitar esse tipo de discrepância, então temos a conexão ou a continência, quando as provas de um processo estão dentro do outro, enfim, então pode haver uma mudança daquela competência originária. Temos o desaforamento, que aí é uma competência, uma mudança, uma prorrogação voluntária, que é quando, por exemplo, num caso de júri, né, o desaforamento acontece em casos de júri, um crime com uma repercussão muito grande dentro de uma determinada cidade, de uma determinada comarca, torna aquele júri, né, o julgamento daquele réu parcial. A comarca está muito abalada, a comarca toda está querendo a condenação, a cidade toda pede a condenação. Então a defesa nesse momento requer e fundamenta ao juiz que aquele caso saia daquela comarca e vá para uma comarca vizinha ou para a capital do estado, onde o júri lá não estará contaminado com aquele sentimento todo. E finalmente, a federalização dos crimes que representem violação dos direitos humanos. Então também é outro tipo de prorrogação. Um crime que seria da alçada da justiça estadual comum, né? Ele toma uma conotação, ele se mostra como uma violação de direitos humanos e de repercussão nacional. Então a Justiça Federal chama para si o trato daquele crime. Isso aconteceu, por exemplo, naquele assassinato, na execução daquela freira, daquela irmã Dorothy Stein, né, que trabalhava, que era junto aos trabalhadores dos seringais, né, os seringueiros, enfim, na região da Amazônia, e ela foi executada por causa dos conflitos que tinha com os latifundiários, os fazendeiros. Então aquele crime, que seria a princípio um assassinato, um crime da justiça estadual, passa a ser um crime federal. Então são essas situações que levam à chamada prorrogação. Na próxima aula nós falaremos sobre delegação e vamos continuar falando sobre competência. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se gostou, sinalize com o seu like. Se não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, porque isso motiva, nos impulsiona a continuar gravando essas videoaulas. Espero que eu tenha esclarecido. Se não, escreve também, faz o teu comentário, pergunta que a gente responde e seria muito interessante. Até a próxima aula.